Bom, pessoal, vamos então retomar Nietzsche. Agora faltam poucas coisas, depois eu faço uma retomada geral de tudo que nós falamos, tá ok? Eu tinha dito antes, né, falando sobre aquela discussão na filosofia, que aparece de um lado Epicuro e outros filósofos, né, do outro lado Platão e outros filósofos, a questão da valorização do corpo e da alma, e tinha dito de Nietzsche. Esse trecho aparece assim, falava Zaratustra. Nietzsche diz assim: aos que desprezam o corpo, tenho uma palavra a dizer. Não lhes peço para mudar de opinião e de doutrina, mas somente para se desfazerem de seu próprio corpo. Dessa maneira se tornarão mudos. É uma forma irônica e satírica, né, de Nietzsche falar, e ele escreve muito dessa forma. Está dizendo assim: beleza, você despreza o corpo? Tranquilo, fica aí com a sua ideia, fica com a sua opinião, mas só peço uma coisa: já que você não gosta do corpo, então se desfaça dele. Assim você fica mudo, porque como a gente vai comunicar, né, com o mundo, com as outras pessoas, se não através do corpo? Então o nosso canal de comunicação é o nosso próprio corpo. E as pessoas ficando mudas, elas deixam de defender essa posição, né, conforme Nietzsche. Então é essa a ideia. Uma outra coisa importante de Nietzsche é a vontade de potência. Nietzsche é um filósofo que na sua juventude ele lia muito Schopenhauer e ele ficou encantado com Schopenhauer. Ele diz assim, até que o livro mais importante de Schopenhauer, que é O Mundo como Vontade e Representação, para Nietzsche disse assim, que parecia que o filósofo Schopenhauer estava falando diretamente para ele. Ele falou assim: nossa, parece que ele está falando comigo, para mim. Então ele era encantado por Schopenhauer. Só que ele inverte. Enquanto Schopenhauer diz que a vontade deve ser anulada para você tentar ser minimamente feliz, porque a vontade é o que te leva ao sofrimento. Aí ele tem um pouquinho também de Platão, né, quando fala dos desejos e tal. Você anulando a vontade é a possibilidade de você não ser tão infeliz. Então você vai ficar mais recolhido, O Nietzsche inverte. O Nietzsche fala que não, você tem que se jogar, não se recolher, se jogar. Diz assim: não deixe nenhuma gota do espírito resguardada para você mesmo. Ou seja, libere tudo. Quando ele fala não deixe nenhuma gota do seu espírito, isso é muito forte. É como se você exalasse toda a sua alma para o mundo, você se derramasse para o mundo, você se entregasse totalmente. É isso que Nietzsche está dizendo. Então é o contrário de Schopenhauer, que vai dizer que para você evitar aí a frustração, evitar a infelicidade, né, é melhor você ficar numa certa zona de conforto. Nietzsche fala não, se joga na vida, se joga na vida. Então a anulação de vontade de Schopenhauer, Nietzsche responde com a vontade de potência. É você jogar toda a sua potencialidade para fora. E uma última consideração sobre Nietzsche, que tem a ver com isso, é o seu conceito de eterno retorno. Trazendo esse conceito aí para a questão ética do Nietzsche, ele vai dizer que você vai querer repetir, dependendo de como é a sua vida, se for uma vida de entrega, se jogando, uma vida de alegria, você vai querer repetir isso inúmeras vezes. Se te fizer essa pergunta, você repetiria a sua vida? E tudo que você já fez na sua vida, você disser não, jamais gostaria de repetir minha vida, não, de forma alguma, significa que você não viveu. Agora, se a sua resposta for claro, gostaria de repetir muito tudo que eu já fiz, significa que até aqui você realmente viveu, se entregou. Então a vida é isso, vida é entrega. Então, em resumo, o que nós falamos de Nietzsche? Primeiro, que ele é um filósofo polêmico, que ele faz uma crítica muito forte, severa, pelo menos da forma como ele interpreta, né, a moral judaico-cristã, porque ele acha que esse tipo de moral leva a você se anular em nome do próximo, você se anula, você acaba se mortificando. Ele classifica dois tipos de moral: a moral dos escravos e a moral dos senhores. A moral dos escravos, essa moral de tradição judaico-cristã, é uma moral impositiva, é a moral do nada pode, é a moral que mortifica a vida. E a moral afirmativa, que é a moral dos senhores.
Tá? A moral dos senhores que diz sim à vida. Nós vimos que existem duas figuras mitológicas que representam essas dois tipos de moral. Tá? No caso da moral dos escravos é a figura de Apolo, que é o deus da ordem, tá? E no caso da moral dos escravos é Dionísio, que é o deus da festa, o deus da alegria, porque para Nietzsche a vida tem que ser alegria, né? Viver é dança, né? Viver é dançar, tá? A vida tem que ser essa entrega. Nós vimos também que ele se posiciona nessa discussão entre corpo e alma, ele se posiciona a favor aí do corpo e faz essa ironia que eu li aqui no Assim Falava Zaratustra. Tá? E vimos algumas coisas importantes aí de Zaratustra, como as 3 metamorfoses, lembrando que essas 3 metamorfoses são o camelo, que você tem a vida pesada, né? O leão, que enfrenta o dragão do Tudebs, e a criança, que afirma a vida, né? A criança é a imagem para Nietzsche de afirmação da vida. Tá? Vimos isso também. E vimos, por fim, a oposição que ele faz ao pensamento de Schopenhauer. Embora Nietzsche, a gente pode até considerá-lo como um discípulo de Schopenhauer, ele vai justamente contra o centro da filosofia de Schopenhauer, que é a questão da vontade. Tá? Para Nietzsche, ele não nega que não existe uma vontade, mas ele diz que você não deve anular essa vontade, você deve, ao contrário, externalizar. Tá? Não deixe uma gota do seu espírito guardada para você, tá? Ou seja, entregue-se totalmente. Bom, gente, então era isso sobre Nietzsche, tá? E é importante que vocês sempre façam paralelos entre os pensamentos dos diferentes filósofos, tá ok? Bom estudo.